Bom dia, hoje eu vou apresentar o trabalho sobre equações diferenciais por IDO. O nosso grupo é composto por Anderson, Aran, Ana, eu, Eduardo e Odilon. O que a gente vai tratar no nosso trabalho? Problemas práticos com foco no quê? Na utilização de circuitos elétricos. E também o nosso estudo, ele foi explorado em conceitos fundamentais de EDO, em ferramentas que são o quê? Ferramentas matemáticas para a resolução de problemas e aplicações práticas, a partir de um problema do quê? De um circuito RC, que ele foi formulado e resolvido utilizando modelos analíticos. E a solução obtida nas EDOs foi a modelagem de fenômenos dinâmicos, com uma carga de um capacitor e um circuito elétrico. Também evidencia a importância para a engenharia elétrica, com resultados que confirmam que EDOs são essenciais para a modelagem de sistemas físicos e também fornecem soluções aplicáveis em diferentes contextos analíticos. Introdução. As equações diferenciais ordinárias desempenham um papel fundamental na modelagem de fenômenos que variam no tempo ou em outras variáveis independentes, sendo amplamente aplicadas em áreas como a física, a engenharia, a economia e a biologia. As equações diferenciais ordinárias permitem a descrição matemática de sistemas dinâmicos e a solução de problemas complexos, onde a taxa de variação de uma quantidade é uma variável crucial. Esse projeto tem como objetivo explorar as EDOs em um conceito prático, aplicando conceitos teóricos e metodológicos para resolver um problema específico. A revisão de literatura revela que as EDOs têm sido estudadas e aplicadas em diversas situações, como o estudo dos movimentos de partícula em física e em modelos de crescimento populacional e em biologia. A aplicação das EDOs requer uma compreensão detalhada de ferramentas matemáticas necessárias para sua resolução, incluindo métodos analíticos, como a separação de variáveis em séries de potências, além de abordagens numéricas, quando as soluções exatas são impraticáveis. A escolha de um problema que ilustra esses conceitos será foco desta pesquisa, destacando as etapas de solução e análise de resultados. Portanto, a pesquisa busca não apenas aprofundar o entendimento teórico nas equações diferenciais, mas também evidenciar sua aplicabilidade em problemas do mundo real, contribuindo para uma visão integrada do pensamento matemático e suas aplicações. Breve histórico das equações diferenciais ordinárias. As EDOs possuem uma longa e rica história, com raízes que remontam aos primeiros estudos sobre o cálculo e a dinâmica dos sistemas. O desenvolvimento das equações diferenciais está intimamente ligado aos avanços do cálculo infinitesimal, especialmente nos trabalhos de Isaac Newton e William, no século XVII. As primeiras equações diferenciais surgiram no contexto das leis de movimento de Newton. A lei da gravitação universal, apresentada em sua obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, de 1687, descreveu a interação gravitacional entre corpos, estabelecendo um marco inicial para o estudo das equações diferenciais de segunda ordem. E a solução dessas equações eram desafiadoras devido à complexidade dos sistemas físicos envolvidos. Já no século XVIII, Euler desenvolveu métodos sistemáticos para resolver as equações diferenciais e formulou técnicas ainda utilizadas, como o método das separações das variáveis e as funções geradoras. Lagrange contribuiu para a mecânica clássica e as equações diferenciais ordinárias, reformulando as leis de Newton em termos de uma função de energia por meio do formalismo lagrangiano, que proporcionou novas perspectivas sobre a dinâmica dos sistemas. No século XIX, Augustin-Louis Cauchy foi crucial para as teorias da existência e unicidade da solução, dando ao estudo das EDOs maior rigor matemático. Carl Gustav Jacobi e Henri Poincaré contribuíram para o estudo dos sistemas dinâmicos e comportamento caótico das equações diferenciais não lineares. Com o surgimento dos computadores no século XX, métodos numéricos como métodos de Rouge-Coulter e de Euler foram implementados para soluções aproximadas das equações diferenciais ordinárias, permitindo a aplicação em física, biologia e economia. O estudo de soluções caóticas e de sistemas dinâmicos não linear continuou a evoluir, expandindo as aplicações das equações diferenciais ordinárias. Revisão bibliográfica. As equações diferenciais ordinárias são um ramo fundamental da matemática aplicada, utilizadas para descrever fenômenos que envolvem a taxa de variação. Sua importância na modelagem de sistemas dinâmicos é amplamente reconhecida em diversas disciplinas. As EDOs são equações que relacionam uma função com suas derivadas, permitindo a modelagem de sistemas onde uma quantidade varia em relação a uma variável independente. Segundo Boyce e de Prima, 2017, as EDOs de primeira ordem, por exemplo, podem ser usadas para modelar processos simples de crescimento ou decaimento exponencial, como em reações químicas e circuitos elétricos. Halliday, Resnick e Walker, 2014,
Destacam que as EDOs de segunda ordem são frequentemente utilizadas para modelar sistemas oscilatórios, como o movimento harmônico simples de um pêndulo ou sistemas de massa-mola. Esses modelos são essenciais na análise dos sistemas físicos e têm aplicações diretas na engenharia e da física. Métodos e soluções das equações diferenciais ordinárias. Para resolver as EDOs, existem diversos métodos analíticos e numéricos. Os métodos analíticos, como separação de variáveis e substituição de equações, permitem encontrar soluções exatas em casos específicos. No entanto, muitas vezes as EDOs são complexas demais para serem resolvidas de forma analítica. Nesse contexto, métodos numéricos, como o método de Euler e de Runge-Kutta, são amplamente utilizados. O método de separação das variáveis também é eficaz para a resolução das equações diferenciais de primeira ordem, enquanto o método de série de potência é usado para encontrar soluções em casos onde as funções envolvidas não têm solução fechada. Por outro lado, Burden e Ferris, em 2011, exploram como o método de Runge-Kutta de quarta ordem é amplamente aceita pela sua precisão em comparação com os métodos mais simples como o de Euler. Aplicação das EDOs. As EDOs são aplicadas em uma variedade de campos. Em engenharia, são usadas para modelar sistemas de controle, circuitos elétricos e processos de transferência de calor. Na biologia, modelos como a equação de Lutka-Volterra, que descreve interações predador-presa, exemplificam como as equações diferenciais podem ser usadas para representar sistemas ecológicos complexos. Na física, Halliday discute o uso das EDOs em problemas relacionados ao movimento de projéteis e sistemas oscilatórios. Esses modelos ajudam a entender o comportamento, como o amortecimento e ressonância são críticos em projetos de engenharia e física experimental. Os desafios e avanços nas soluções das equações diferenciais ordinárias. Embora muitos métodos de solução das EDOs tenham sido desenvolvidos ao longo dos anos, os desafios permanecem, especialmente em sistemas não lineares. Esses sistemas frequentemente requerem soluções numéricas, que podem ser computacionais e intensivas. Recentemente, algoritmos mais eficientes e métodos baseados em inteligência artificial têm sido explorados para melhorar as soluções das EDOs complexas. Falando sobre a metodologia de resolução. A análise do circuito RC começa com a modelagem matemática, que foi utilizado a lei de Kirchhoff das respostas. Isto nos leva à inovação diferencial. Podemos observar essa equação, onde R é a resistência, C é a capacitância e A é a tensão do capacitor. A resolução das soluções nos mostra como o capacitor carrega ou descarrega ao longo do tempo. Para uma entrada constante, a solução final podemos observar essa equação, onde RC é uma constante de tempo, ela define a velocidade e dá a resposta do circuito, que cresce conforme o exponencial. Professor, eu vou estar dando continuidade do vídeo aqui, apresentando a solução do problema de circuitos RC, aonde a gente pode imaginar sendo um circuito com um resistor R e um capacitor C, conectado em séries, alimentados por uma fonte de tensão V0. Nosso objetivo é descobrir como a tensão no capacitor, chamado VCT, varia ao longo do tempo. Para isso, aplicaremos a lei de Kirchhoff das tensões, que nos diz que a soma das tensões no circuito é igual à tensão da fonte. E é a fórmula V0 de T igual VR de T mais VC de T. Sabemos que VR de T é a tensão do resistor, dada por VR de T igual R vezes integral de T. E VC de T é a tensão do capacitor, relacionada à corrente pela forma VCT igual 1 de sobre C integral de I de T dt. A corrente também pode ser expressa como I de T igual C vezes dVCT dividido por dt. E a solução, para a gente poder estar resolvendo essa equação, vamos considerar um caso específico, onde a fonte da tensão V0 de T é constante, e é igual a V0. Assim, a equação diferencial se simplifica para R vezes C dVC dt dividido por dt, mais Vc de T igual a V0. A solução pode ser feita em 3 etapas. A solução homogênea, resolvendo a equação sem considerar o valor de V0, ou seja, que R vezes C dVc dt dividido por dt mais Vc de T é igual a zero. Tem a solução particular, para V0 de T igual a V0, assumimos que a solução é constante, e a solução completa é a soma das duas soluções. Assim, usando as condições iniciais Vc de 0 igual a zero, para determinar a constante de A, obtemos a solução Vc de T igual a V0 vezes 1 menos exponencial de menos T dividido por R vezes C. Assim, a gente encontra, essa é a solução final. Essa solução mostra que a tensão do capacitor cresce exponencialmente ao longo do tempo, aproximando-se de V0 enquanto T vai para infinito. Esse conceito é muito importante. Levar em consideração que aqui a constante de tempo é igual a R vezes C, que define que a velocidade que o capacitor carrega, quanto maior o valor de T, mais devagar o capacitor atinge o valor final de V0. Esse comportamento é fundamental em circuitos temporizadores, como aqueles que controlam lâmpadas automáticas e filtros de sinais usados em sistema de comunicação.
Boa tarde. Hoje vamos compartilhar as principais conclusões do nosso projeto sobre equações diferenciais ordinárias, EDOs. E a sua importância na modelagem de problemas práticos, especialmente em circuitos elétricos. Primeiramente, demonstramos como os EDOs são fundamentais para descrever a dinâmica de sistemas complexos, utilizando como exemplo a carga e a descarga de um capacitor em um circuito RC. Ao explorarmos tanto os conceitos teóricos quanto a resolução prática desse exemplo, conseguimos evidenciar a capacidade das EDOs de fornecer soluções precisas e sua relevância como ferramentas indispensáveis na engenharia e nas ciências aplicadas. Durante nossa análise, observamos o impacto das condições iniciais e dos parâmetros do circuito na solução da equação diferencial. Isso nos levou a reconhecer que a importância dos métodos analíticos e numéricos na resolução e interpretação de problemas. Além disso, contextualizamos o uso das EDOs ao longo da história, mencionando contribuições significativas de estudos para Euler, Lagrange e Cauchy, assim como os avanços modernos proporcionados por métodos computacionais, né? Aprofundando nosso entendimento sobre os circuitos elétricos, percebemos que o comportamento de componentes como resistores e capacitores podem ser descritos com precisão através das soluções das EDOs. A modelagem da carga e descarga em circuitos RC nos permitiu destacar aspectos críticos, como o tempo de resposta do sistema e a constante de tempo, que são essenciais para o design de dispositivos eletrônicos. Este reconhecimento é vital para os engenheiros que buscam otimizar circuitos para diversas aplicações. Além da análise prática, nossa abordagem teórica nos ajudou a compreender como as EDOs se aplicam em uma ampla gama de fenômenos em física e engenharia, por exemplo, nas utilizadas na análise de vibrações mecânicas, oscilações eletromagnéticas e até mesmo o crescimento populacional em biologia. Isso demonstra o caráter universal das EDOs e a sua importância em modelos que exigem soluções exatas ou aproximadas. E também falamos sobre a aplicação de métodos numéricos para encontrar soluções aproximadas das EDOs, em muitos casos, especialmente em sistemas não lineares, ou quando as condições analíticas são complexas. Esses métodos se tornam indispensáveis. Ferramentas como o método de Euler e o método de Runge-Kutta se mostraram fundamentais para obter soluções práticas, quando as exatas não estão disponíveis. A utilização de softwares como Python, MATLAB foi destacada como um suporte crucial para a engenharia e cientistas, permitindo simulações que economizam o tempo e aumentam a precisão, né? Também o que nós vimos nesse trabalho todo, né? A verificação dos conceitos relacionados às EDOs, homogêneas e não homogêneas. Elas também nos proporcionou uma compreensão mais profunda sobre a interação entre as fontes externas de energia e o comportamento dos sistemas analisados. Analisamos circuitos forçados por fontes senoidais e interpretamos os resultados dos domínios do tempo e na frequência, estabelecendo conexões como análise de Fourier e transformação de Laplace. E, por fim, também ressaltamos que as EDOs não são apenas ferramentas acadêmicas, elas são essenciais na prática profissional em diversas áreas. O entendimento dessas equações nos fornece uma base sólida para analisar sistemas dinâmicos e contribui para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Através desse projeto, ficou claro que a aplicação dos conceitos relacionados às EDOs são tanto analíticos quanto numéricos. Um meio poderoso para compreender e projetar sistemas que seguem leis matemáticas e específicas. Em resumo, o que nós vamos finalizar, né? Como nós vamos finalizar esse nosso trabalho, né? Foi feita uma análise detalhada sobre as EDOs no contexto dos circuitos elétricos, mostrando-se que, apesar da complexidade dos sistemas estudados, essas equações oferecem uma abordagem estruturada para descrever e prever o comportamento, a contínua evolução das técnicas de solução, garantindo que o estudo das EDOs permaneça um campo vital para enfrentar os desafios futuros. Então, agradecemos a todos, muito obrigado e tenham uma boa noite.